Ó grande caso, estranho e não cuidado. Ó milagre claríssimo e evidente. Ó descoberto e engano inopinado. Ó pérfida, inimiga e falsa gente. Quem poderá domar o aparelhado, livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Bom, essa aqui é a 30ª estrofe do segundo canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui as preces que Vasco da Gama faz aos céus, agradecendo e também lamentando por causa da armadilha dos muçulmanos de Mombasa, né? No caso aqui ele está agradecendo por ter sido salvo pelos céus e lamentando que os muçulmanos tenham atacado ele. O contexto dessa estrofe é a passagem da frota portuguesa pela costa africana oriental. Vasco da Gama e os marinheiros de Portugal tinham sido manipulados pelos muçulmanos dessa região e estavam prestes a cair numa armadilha. Eis que a deusa Vênus impede que eles caiam nessa armadilha e salva os portugueses, né? Aqui a gente vê Vasco da Gama dizendo, brabando, rezando, orando aos céus, agradecendo por ter sido salvo e fazendo uns comentários aí sobre a armadilha dos muçulmanos. Ó caso grande, estranho e não cuidado. Ó milagre claríssimo e evidente. Ó descoberto, engano inopinado. Ó pérfido, inimigo e falsa gente. Aqui é o milagre que para ele foi um milagre, né? Porque Vênus, como é que Vênus salvou os portugueses? Eles estavam entrando na barra do porto de Mombasa e Vênus, para não deixar que isso acontecesse, ela junto com as ninfas do mar, seguraram a frota com o corpo e mudaram a direção da frota, fazendo com que ela fosse para outro caminho. Vasco da Gama e seus marinheiros, ao verem isso, não viam um motivo explicável para isso. Né? Eles só viam que estavam perdendo o controle das naus. Por causa dessa situação, os muçulmanos que estavam preparando uma armadilha começaram a fugir deles. E nisso o Vasco da Gama percebeu que era uma armadilha. Ou seja, ele foi salvo, ele percebe que foi salvo por esse milagre inexplicável que acontecia, né? Lembrando, o Vasco da Gama e seus marinheiros não conseguiam ver as ninfas, nem a deusa Vênus salvando eles. Ó descoberto engano inopinado, ou seja, ó engano que foi descoberto. Ó pérfido, inimigo e falsa gente, né? Aqui eles se referem aos muçulmanos, gente pérfida, mentirosos e falsos, né? Falsos porque eles seguem o Islã. Aqui é uma forma pejorativa que Camões sempre utiliza para se referir aos muçulmanos. Aqui é uma pergunta que ele faz, né? Quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo sabiamente? Ou seja, quem pode utilizar, se livrar das armadilhas do mundo, das armadilhas malignas que são preparadas, se lá de cima a guarda soberana não acudir à força humana? Ou seja, quem pode, sem a ajuda de Deus, sobreviver às armadilhas? Né? Aqui é uma pergunta que ele faz. Afinal, né, o Camões enfatiza durante toda a obra que o sucesso dos portugueses se deve principalmente à bênção dada por Deus. Então aqui ele pergunta isso, né? Ó, quem pode se defender das armadilhas sem estar protegido por Deus?